Olá pessoal, chegou o momento da gente corrigir aqui a atividade da semana 2 do seu PET 3. Mas antes de eu prosseguir, gostaria de pedir você para deixar já o seu like e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Faça também um comentário que é para ajudar na divulgação. Eu conto com a sua parceria, estou esperando você. Na questão 1 aqui pessoal, nós temos o seguinte. Suponha que uma rã ao saltar do solo tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundo pela expressão y é igual a menos x ao quadrado mais 1,5x, em que y é a altura atingida em metros e x é o tempo em segundos. Determine o intervalo de tempo que a rã permanece no ar. Então, muito bem, nós temos aqui esta função de segundo grau. E nós precisamos achar aqui primeiro as duas raízes para poder então resolver uma inequação de segundo grau. Pessoal, a gente precisa então resolver as duas raízes para a gente fazer a inequação. Então nós temos aqui y, que é igual a menos x ao quadrado mais 1,5x. Para a gente achar aqui, pessoal, as duas raízes, nesse caso, como a gente não tem o valor b, a gente pode fazer por fatoração. Então a gente vai fazer o seguinte, menos x ao quadrado mais 1,5x, a gente vai pegar o fator comum. O fator comum aqui é o x. Vamos colocar o x em evidência. Vamos abrir parênteses. Menos x ao quadrado dividido para x, menos x. O mais aqui continua. Menos 1,5x dividido por x, 1,5. Pronto, agora nós temos que esse valor é igual a zero. X é igual a zero. E nós temos esse valor aqui, que é menos x mais 1,5, que é igual a zero. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter menos x é igual a menos 1,5, eu vou passar 1,5 para o outro lado. X vai ser igual a 1,5. Eu vou multiplicar tudo isso daqui por menos 1, vai ficar x igual a 1,5. Então eu já sei que as duas raízes aqui, vai ser igual a 0 e 1,5. Pronto, temos aqui as duas raízes. Para resolver a inequação do segundo grau, a gente vai fazer um tracinho, certo? Vai colocar as duas raízes. Primeiro vem o 0, depois vem o 1,5. A gente vai colocar aqui. Pronto. Aqui a expressão, ela é uma expressão decrescente. Então nós vamos ter uma parábola voltada para baixo. Como a rã ela está no solo, ela pula e volta para o solo novamente, não vamos ter resultado y negativo. Então vamos fazer só isso daqui, como sendo início e fim. Esse intervalo aqui, é o intervalo que a rã está no ar. Ou seja, aqui está no solo, pulou e vai produzir aqui, vai cair então no solo 1,5 tempo depois. Então, saiu do tempo 0, 1,5 segundo depois está no chão novamente, está no solo novamente. Com esse intervalo aqui, é o intervalo que vai estar, que a rã vai estar no ar. Se eu fazer ligações aqui, a linha que representa o movimento da rã vai estar acima do solo. Então eu posso dizer que a solução é o seguinte: como eu quero valores positivos, ou seja, valores que estão acima do zero, já que o solo aqui representa a altura zero, vai ser x pertence a r, tal que 0 menor do que x, que é menor do que 1,5. Pronto, esse é o tempo em que a rã vai ficar aí no ar. Ok? Vamos para a questão de número 2. Na questão número 2, pessoal, nós temos o seguinte, num campeonato de vôlei, uma bola é lançada ao ar. Suponha que sua altura h em metros t, metros t segundos após o lançamento, seja h igual a menos t ao quadrado mais 5t. Determine o intervalo de tempo em que a bola permanece no ar. Nós temos uma questão bem parecida com a questão anterior. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que primeiro buscar as raízes desta equação. Então nós temos h, que é igual a menos t ao quadrado, mais 5t. Para achar as duas raízes, como aqui nós não temos o c, nós podemos fazer através aí da fatoração. Então vamos colocar em evidência aqui o t. Colocando o t em evidência, nós temos o seguinte: menos t ao quadrado dividido por t, menos t. Esse mais continua, certo? Mais com mais aqui. 5t dividido por t vai dar 5. Agora nós temos t
igual a zero. E nós temos menos t mais 5 igual a zero. Resolvendo isso aqui, nós temos menos t é igual a menos 5 e t vai ser igual a 5. Pronto. Achamos as duas raízes. Ó. As raízes aqui vai ser 0 e a outra raiz aqui vai ser 5. Ok? Então, para resolver agora a inequação, nós vamos fazer um tracinho. Vamos colocar aqui na ordem 0 e 5. Então, 0 e 5. Como aqui diz que a equação é menos t ao quadrado, então nós vamos ter uma parábola voltada para baixo. Então, vamos ter aqui uma parábola voltada para baixo. Não vamos ter valores negativos, porque isso aqui é o chão da quadra. A bola não vai descer abaixo do solo. Então, nós vamos ter novamente aqui, ó, uma parábola nesse sentido. O que acontece agora? Nós temos que, nesse intervalo de 0 minutos, né, 0 segundos, a bola sobe, 5 segundos depois a bola está no chão. Durante esse tempo aqui, ó, a bola vai estar em uma altura maior que o solo. Então eu posso dizer que a solução, né, o tempo, vai ser t pertence a r, tal que o 0 é menor do que o t, que é menor do que o 5. Ou seja, nesse intervalo de tempo de 0 a 5 segundos, a bola vai estar aí no ar. Ok? Vamos para a questão de número 3. Questão 3. O lucro de uma empresa é calculado pela diferença entre a receita e o custo. Numa determinada empresa, seu lucro L é calculado pela função L é igual a menos P ao quadrado mais 140P menos 2.400 em reais, em que P representa a quantidade de peças vendidas mensalmente por esta empresa. Determine o intervalo de venda onde a empresa tem prejuízo. Novamente, nós temos aqui uma questão do tipo inequação do segundo grau. Para resolver a inequação do segundo grau, porque nós temos aqui, ó, quando o valor do lucro ele é menor do que zero, porque a empresa tem que ter prejuízo, certo? Então, o lucro aqui vai ser menor do que a fórmula que contém o lucro, porque nós vamos ter que o valor tem que ser negativo, tem que ser menor do que zero para ter prejuízo. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, nós vamos ter a função menos P ao quadrado mais 140P menos 2.400. Então, nesse caso, isso daqui tem que ser menor do que zero, formou uma inequação. Nós vamos achar as duas raízes para resolver. Para achar as duas raízes, nós vamos ter aqui, ó, que achar o valor de delta, já que agora a gente tem o A, o B e o C. Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser B é 140, então vamos ter 140 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 2.400. Vamos fechar aqui, nós vamos ter delta. Delta vai ser igual 140 ao quadrado, pessoal, nós vamos ter 19.600. Então, vou colocar aqui, ó, 19.600 menos. Por que menos? Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1 vezes 2.400, pessoal, nós vamos achar 9.600. Então, delta vai ser igual 19.600 menos 9.600, vai sobrar aqui, ó, um valor de 10.000. É o valor de delta. Então, a raiz de delta vai ser a raiz de 10.000. A raiz de 10.000 é 100. Pronto, já achamos aí o valor da raiz de delta. Vamos achar os valores de x. Achando os valores de x, ó, x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X vai ser, o b aqui é 140, vai ficar menos 140, porque é menos b. Mais ou menos raiz de delta, nós já achamos que é 100. Vamos dividir tudo isso daqui por 2 vezes a. Como a é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. X, uma linha, vai ser a adição. Menos 140 mais 100 vai dar menos 40, que divide por menos 2. Isso daqui vai ser igual a 20 positivo. E x, duas linhas, vai ser a subtração. Menos 140 menos 100 vai dar menos 240, que divide por menos 2. Então, nós vamos ter menos 240 dividido por menos 2 vai ser igual a 120 positivo. Para resolver, então, a inequação, nós vamos fazer um tracinho. Vamos colocar as duas raízes na ordem 20 e depois 120. Como aqui diz que é negativo, nós vamos ter valores menores do que zero e vamos ter valores maiores do que zero. Nós vamos ter uma parábola voltada para baixo, né, a concavidade, porque aqui a expressão é negativa. Então, nós vamos ter a parábola desta forma. Então, o que acontece? Nós vamos analisar esse eixo, ó, esse eixo, com base nessa linha. Essa linha aqui está abaixo desse eixo. Então, depois do 120 aqui, ó, ele está abaixo do eixo, vai dar negativo.
Então, depois do 120 é negativo. Antes do 20 também está dando valores abaixo, negativo. Entre 20 e 120 está dando valores positivos, ou seja, acima da linha. Então, o que interessa para nós são valores o quê? Em que parte aqui, ó, determina o intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo. Ou seja, se a empresa tem prejuízo, eu quero um intervalo onde a resposta é negativa. É negativa antes do 20 e é negativa depois de 120. Ou seja, a empresa não pode produzir menos que 20 peças e não pode produzir mais que 120. Senão ela vai ter prejuízo. Então, nessa parte nós vamos ter assim, ó, que solução, nós vamos ter que a produção pertence a R, tal que essa produção, se ela for menor do que 20 ou essa produção for maior do que 120, nós vamos ter aí prejuízo para o proprietário. Ou seja, o valor da produção não pode ser menor que 20 e não pode ser maior do que 120. Então a resposta é solução P é menor do que 20 e P é maior que 120 para dar prejuízo. Se não fosse para dar prejuízo, a empresa teria que vender entre 20 a 120 peças para ter lucro. Ok? Então, se você gostou, deixa aí o like, compartilhe e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.